Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Ulisses. Estamos aqui, continuamos. Antes de tudo, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e recomendar para todo mundo. Ativar o sininho é muito importante, assim vocês recebem na hora a notificação que tem vídeo novo no canal. Para quem já está acompanhando com a gente, sabe que os nossos episódios de Ulisses saem toda quarta-feira. E estamos, por enquanto, seguindo com... Hoje já no episódio 6, aqui do livro. Episódio... Vamos falar um pouquinho só, né, Malu? Retomar um pouquinho, porque tem gente... Vamos retomar um pouquinho, porque ainda tem gente que dependendo da edição... Não, a maioria das edições até não tem os capítulos. Não está escrito capítulo 6. O que tem? É esse risquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu botei a mão ali com a minha letra super caprichada, só que não. Capítulo 6. Mas o que tem é esse risco. Na edição, aquela outra edição da companhia, que é mais bonita, de luxo, tem um riscão. Aí fica mais legal, assim, tem o troço pretão, assim, uma tarja preta, assim. Sim. E outras edições, sim, tem até o nome do capítulo. Porque a outra coisa que a gente estava falando, e vamos falar de novo, é que o próprio James Joyce, ele fez um esquema que mandou para um amigo dele. Que é esse esquema, ó, que tá. Tem até aqui, ó, para quem tem a edição aqui. É só dar uma procurada, que é tanta fortuna crítica, isso fica solto numa página. Mas aqui ele tem esse esqueminha que ele põe, ó, capítulo 1, 2, 3 e nomeia os capítulos. Esse capítulo seria o Hades, o 6 chama Hades. Então é legal porque isso aqui foi feito pelo próprio, para ajudar mesmo. E ó, tá até, ó, fonte Stuart Gilbert, James Joyce's Ulisses. Esse amigo é o esquema Gilbert, porque ele mandou para esse amigo dele, que é o Stuart Gilbert, que compartilhou depois. Sim. Que postou no Instagram dele e compartilhou com todo mundo. Revelou o segredo do Joyce. Então é isso, quando a gente fala muito no grupo, no capítulo 6, capítulo tal, e a gente tá seguindo essa ordem, tipo, hoje a gente vai falar só sobre esse capítulo 6, é isso que a gente se refere. Quem tá na edição da Nova Fronteira, a Jéssica colocou pra gente lá no grupo, tem o nome, tem o número, né, e tem o nome referente ao capítulo, como a gente vem falando aqui, mas aqui na edição da Penguin não tem isso aí, mas não se sinta perdido. Nós estamos aqui para ajudar. Não quer facilitar a nossa vida, mas a gente é forte, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Não. E conseguimos já passar pelo 3, vamos seguir, né? Sim, vamos lá. Não, e é que a gente estava comentando até no grupo agora, assim, depois de ter lido alguns capítulos, parece que tá mais fácil. E a gente não sabe se a gente tá entendendo mais ou se a gente só se acostumou mesmo a não entender nada, né? Sim, exatamente. Mas então, nós estamos aqui... A questão da gente não entender muita coisa, é claro que o 3, né, foi como a gente já comentou, foi assim, uma barreira inicial, né? Aquela que você, dá com a cara ali na parede, porque fala assim, meu Deus, não dá para ler isso aqui. E o 1 e o 2 chega a ser gostosinho, assim, daí tu fica, legal, estou sabendo, nem é estudo, não sei o que, daí o 3, realidade, não, é isso aqui, é isso tudo mesmo. Eu acho que a gente está se acostumando um pouquinho mais de estar na cabeça do Bloom, né? E de ver essa troca, assim, de o que é que ele tá vendo e o que ele tá dialogando com os outros personagens e o que ele tá pensando ali na cabeça dele. E eu acho que isso aqui vai ficando um pouquinho mais fácil, né, Malu? A gente identificar isso daí. E eu acho que já cheguei a comentar, eu acho melhor estar na cabeça do Bloom do que na cabeça do Dallas. Sim, com certeza. Porque, ele é mais gente como a gente, assim, ele é um cara... Agora, nesse capítulo eu achei genial, assim, no capítulo anterior eu já tinha achado super legal que ele falou, assim, do cara que tava fumando, deixa, a vida dele não deve ser fácil. Ele é um cara que não fica julgando. E outra coisa, nesse capítulo mostrou bem que ele é meio outsider em relação ao resto da sociedade ali de Dublin daquela época, que provavelmente não era, a gente lê no Galindo, né, que ele fala, não era uma sociedade muito grande, então as pessoas se conheciam,
e ele era judeu, ele tinha várias coisas que faziam dele e a própria personalidade dele ser um outsider. Mas ao mesmo tempo ele não tá nem aí, sabe? Ele não tá ali assim, oh, eu sou um outsider. Ele não, ele tá pensando na vida dele, nas coisas dele, nos problemas dele. E eu acho que muito desse livro, ele é construído dessa forma, assim, uma associação de coisas que são da vida, né? Que são, o cara foi no banheiro, não tinha papel, usou jornal, não sei o quê, sabe? As coisas bem escatológicas, mas que tu for ver é uma associação de coisas da vida, de fatos da vida. É. E ao mesmo tempo ele põe a coisa grandiosa, assim, eu tô adorando. O que eu notei, assim, que a gente já nota isso no 5 e acho que agora no 6 é um pouco mais, é de como vai, Sim. ao menos pra mim, né, crescer um pouco mais a simpatia com o personagem. Porque no meio de... Assim, a gente tá dentro da cabeça dele, a gente tá vendo o que ele tá pensando, o que ele provavelmente tá sentindo, né? Assim, pelo que ele descreve, o que ele fala, o que ele pensa. E como você falou, assim, dele ser uma pessoa já... Só que ele, ao mesmo tempo que ele é essa pessoa, assim, mais... assim, que fica um pouco fora, ele não é aquele melancólico que reclama da vida, que não sei o quê. E a gente vai ver agora nesse episódio aqui que ele passou por coisas muito ruins na vida dele. Ele tem lembranças muito fortes, né? A gente já falou nos episódios anteriores que ele perdeu um filho, isso ele continua relembrando, né? Até porque eles estão indo agora num funeral, eles veem um funeral de uma criança, né? E isso aí tudo remete às coisas. Mas sabe o que eu fiquei com a impressão assim, tipo, ele é aquele cara que ele passou é resiliente, sabe? Ele passou tudo, mas parece que ele, assim, ele tá de bem, né? É um cara de bem com a vida. Parece um cara que tá de bem com a vida. E é aquela coisa, assim, essa sucessão de fatos mundanos que constroem a nossa vida, não quer dizer que, pô, ele passou pela pior coisa que pode acontecer, que é perder um filho. Eu acho que nada deve ser mais horrível que isso. E ele tá resolvendo, porque é isso que acontece, né? A gente passa por grandes traumas, só que no outro dia a gente tem que levantar e fazer as coisas que a vida continua, né? Então acho que isso, assim, esse capítulo, eu chorei, não que eu tenha que pagar muito pecado chorar, porque começou a falar, assim, é um capítulo que fala sobre o enterro, né? Daí, finalmente, né? Porque ali, anteriormente, o enterro era só um lugar que ele tinha que ir, era um dos compromissos do dia dele, né? E aí falou, assim, que ele gosta de escolha de caixão. Sim. Quem passou por isso sabe, é um troço tão doloroso, assim, e tu vê, e ele não chega pra ti e fica ali, não, ele fala da escolha do caixão, ele não diz, olha, Marisa, chora porque agora eu vou falar sobre morte, né? Sim. Não, ele vai te sensibilizando algumas coisas e pra gente ver que cada mais aquele negócio, aquela coisa assim, aqui foi o primeiro capítulo que eu li ele mais, eu acho, como leitora mesmo, sabe? Porque aquilo tocou na minha experiência, que não tem nada a ver, até assim a Tati teve parecida com a minha, sim, mas assim, nunca vai ser a mesma para ti, para YXZ. Aqui é a coisa que o livro te traz, que é teu, né? Aquela coisa, o leitor completa o livro. Sim. E aquilo ali, aquele negócio, aqueles papos assim de, foi cremado, melhor, sabe? Quem nunca teve uma discussão na família de, eu quero ser cremado, eu quero ser... Na minha teve uma que até hoje eu repito, uma história antiga assim sobre isso, que eu acho genial. Depois eu conto pra vocês. E isso é muito do dia a dia. E isso é o dia a dia. Ele é o homem, eu falo ser humano, né? Do dia a dia, né? Sim. Ele é a gente. Acho que por isso que esse personagem causa tanta empatia. Ele é a gente. A gente tem traumas, e no outro dia a gente tá lá, a gente tá preocupado. E nem por isso a gente deixa de amar. Sim. Ele tá lá pensando na sem-vergonhice dele, né? Eu acho que isso explica muito da resiliência dele quanto a mulher dele, né? Também, que ninguém é perfeito, sabe? Ela vai fazer isso, mas eu não vou dar tanto pensamento. Pô, o cara já perdeu um filho, o cara já perdeu o pai de uma maneira horrorosa, que aí o Galino nos adiantou o que aconteceu com o pai dele. Então, assim, pô, eu também não sou santo, né? Então, assim, é impossível não ter empatia por não gostar do Bloom, né? Sim. Por isso que é Bloomsday e não Dedalus Day. Pois é. Eu acho que para quem já leu, é mais fácil você falar assim,
que você, assim, gosta do personagem, porque até então, eu até lembro que eu comentei, acho que num dos vídeos passados, que, assim, que daí no capítulo 4 a gente já começa gostando dele. Não, eu não comecei assim, já com essa sensação, porque ele tá falando do rim, e aí depois ele termina aquele episódio indo no banheiro ali e falando tudo, né? Explicando pra gente como que foi. Foi completamente Shrek, foi adotado pelo Shrek. E aí eu falei assim, mas como que eu vou me apaixonar por um personagem assim, né? Logo de cara, não. Aí eu falei assim, agora, depois desse episódio em particular, eu fiquei mais... eu comecei a entender um pouquinho mais essa relação com o Bloom aí. Sim, guria. Eu me apaixonei no episódio passado, ele me ganhou naquele negócio de cigarro, assim, de tá, sabe? Ele ser tão querido, assim, com aquela situação. E o primeiro também, pô, mas o cara gosta de xixi, como é que tu vai gostar? É muita porquice, isso aí não tem. Ai, ai. E daí no capítulo anterior, que tipo, daí eu gostei dele, desse negócio dele. Só que no final ele avacalha com as flores, né? Sim, avacalha com a flor de lótus, né? Aquela imagem, assim, né? Mas nesse ele nos ganhou total. Exatamente. Bom, mas então ele tá lá para ir ele vai subir numa carruagem, né, para ir seguir pro enterro. Eles estavam na casa do falecido, né, num velório, provavelmente, e aí segue o cortejo e quem é do interior sabe que o cortejo tem que passar pelos lugares mais importantes, né? E é legal que eles vão passando e daí vai dando pano pra manga, né? Sim. Pro Joyce nos mostrar toda a sabedoria dele. Bom, ele tá lá sentado, é o que a gente falou aí, que a Malu já adiantou um pouquinho dele ser meio considerado aquele cara, porque ele também fica sendo o último a subir, né, na carruagem. Eles falam, tem mais um lugar aqui para você, né? Vem com a gente. Então, assim, ou seja, você só vem porque sobrou um lugar, né? E ele, em vez de se fazer de ofendido, orgulhoso, ele nem tá nem aí. Ele sobe e fica lá pensando nas coisas dele, né? Sim. Ai, mas é engraçado, ele tá lá e ele lembra que alguma coisa está incomodando ele. O que era? O sabonete no bolso, na bunda. No bolso de trás, né? E aí a gente fica sabendo que ele tá limpinho e cheiroso. Tá, exatamente. Ai, ai. E eles estão passando, né, pelas ruas e temos o primeiro encontro, Malu, do Bloom com quem? Stefan Dedalus. Exatamente. Não chega a ser encontro, não, né? Não chega a ser um encontro, mas eles se veem, né? Aí a gente daí descobre que o pai biológico do Stefan tá na carruagem com eles, né? E vai meter a boca no amigo dele, no que eu já esqueci, no Mulligan, né? Vai falar que ele é um baderneiro, que ele não devia se relacionar com esse tipo de pessoa. E ele se dá conta, não, o Galindo se dá conta, se dá conta e nos dá conta de que, olha só, o trajeto dele era pelo mar, mas na realidade ele se afastou. Então devia ser quando ele foi visitar aquela tia que ele disse que vai visitar e não visita e tal, né? Isso, exatamente. Ele fala, o pai dele fala, né? Imagino que ele foi lá com a tia Sally, né? Que ele pensou até em visitar ou não, e aí eu acho que a gente lê no guia, né? Que ele fala que talvez então o pai saiba que ele tinha já alguma intenção de visitar, né? Sim. Bom, então ele fala que ele claramente expõe que não gosta do amigo do filho, né? Não gosta do Mulligan. Na página 209, o orgulho do filho, ele tem razão. Alguma coisa que fica, porque daí o pai do Stefan falando do filho fez ele lembrar do filho que ele perdeu. Aí ele fala, se o meu Rudy tivesse sobrevivido, ver ele crescer, ouvir a voz dele pela casa, né? Caminhando ao lado da Molly com um terninho de Eton. Meu filho, eu nos olhos dele. Que amor, não. Sensação estranha ia ser, de mim. Aí a gente lê essas partes
são partes muito bonitas, né? Que você tá Muito vendo bonito. ele pensar ali. É muito bonito. O- Você o- imagina a dor, assim, né? E ao mesmo sim, tempo ele consegue pensar com carinho, porque eu fico muito emocionada. Isso aqui tá bonito, e é muito bonito, né? e sabe o que eu acho que aí eu fico assim, a genialidade é da gente estar vendo uma pessoa. Isso numa construção aqui assim literária é muito difícil. Você tá lá vendo a pessoa sentada numa carruagem indo para um funeral, passando isso na cabeça dela, você conseguir ver, porque isso aí é poético, mas você não tá lendo um livro de poesia. Você não tá lá, né? Você não tá apreciando uma coisa que você já sabe. Por exemplo, você senta para ler um livro de poesia do seu poeta favorito, você já sabe que você vai ter aquele prazer e tudo. Mas aqui a gente não tá nisso, e a gente tá numa mistura, né? A gente tá acompanhando uma coisa e de repente a gente tá lá na cabeça dele. Isso aí é a vida real, isso aí é a nossa cabeça durante o dia todo. A gente não é poesia o tempo todo, É, a gente é milhões de coisas num dia, né? E é isso que a é, e, gente tá na, vendo. e nada te garante que tu tá indo cumprir uma tarefa, seja da vida, de buscar o filho no colégio, ou do trabalho, que isso em nenhum momento vai vir um pensamento na tua cabeça sobre o filho que tu perdeu, Uhum. né, as tragédias. A gente não sabe quando esses pensamentos vêm, a gente não tem a gente até pode tentar espantar, não vou pensar nisso agora, mas não é assim automático, né? Uhum. Então a vida é isso, tu não sabe onde é que vai estar o gatilho de uma coisa, né? Sim. Não, a vida não é isso que mostra hoje na TV. Este filme tem gatilhos disso, X, tá, não vou ver o filme. Uhum. A vida não é assim, né? Sim. O teu gatilho não é o meu gatilho, não, né? exatamente. E Tanto é que, muito legal. tanto que ele parte dessa coisa assim, né? Que a gente vê que ele retoma é sentimental para ele se lembrar do ato quando ele gerou o filho com a Mori lá, que eles estão olhando os cachorros. E aí Exato! ele fala lá, meu filho Ele dentro pula dela. disso. Né? É. Como começa? Meu Deus, estou morrendo de vontade, né? Porque eles viram lá os cachorros. E aí ele fala, como começa a vida. Pronto, começou a vida aqui, né? Então a gente está lá no meio e ele, no meio da lembrança dele, ele tem uma outra lembrança e a gente vê isso aí. E daí ele já vai sem vergonhice porque ele gosta daquilo. Exatamente. E ele sente desejo pela mulher dele, não importa, Uhum, né? Aí ele coloca como começa a vida. Aí engordou. Teve que recusar o concerto em Greystones, da mulher, né? Meu filho Sim. dentro dela. Ou seja, já estava lá. Eu podia ter ajudado ele na vida. Ele volta, né? Pensar o que poderia ter sido se o filho tivesse sobrevivido. Podia fazer ele ser independente. Aprender alemão também. Ou seja, a cabeça dele tá voando a mil lá e Cabeça a dele. gente tá indo junto. Exato. E aí tu vê que ele quer fazer o filho independente. Mas ele quer aprender alemão ou ele quer que o filho aprenda alemão? É, essa é Né? a Vai de dúvida, cada né? um. É. É. E aí a gente vê depois que ele fala da filha, né? Porque a gente fala assim, ele tá falando tanto do filho, mas ele tem a filha. Mas aí a gente vê aqui embaixo, ele tem ela como uma figura mais parecida com a mãe, né? Porque ele fala assim, Molly, Millie, a mesma coisa diluída. As expressões de menina arteira. Ou seja, É. talvez ele tenha aquele ressentimento de não ter o filho que ele perdeu ali, porque seria uma representação dele, assim, do mesmo jeito Ele que a Millie é da esposa, né? é da Molly, né? Uhum, E aí o amigo dele já chama pra realidade. É sempre o tempo, né? sim. Estamos atrasados. Aí vem o coelho da Alice, né? Aham, sim. O tempo, o tempo. Ah, Bom, aí nós temos eles estão conversando aqui, né, lá durante o trajeto. O Bloom lembra que tomou banho, se sente bem. Achei muito bom, que acho é muito muito bom, gostoso. né? É Tomar muito banho é bom, muito bom. Eu acho tão engraçado, porque Ah, assim, o senhor Bloom repousou sua perna, né, na página 210. Que bom que eu tomei aquele banho. Estou sentindo os pés bem limpinhos, tá vendo? bem. Aí fala de meia, viu, Tati? Fala das meias, Em homenagem aos irmãos Karamazov. É. Ai, Ele gente, coloca uma meia. Olha, eu queria que ele tivesse servido melhor essa meia. essas meias,
Esse deve estar se abrindo, né? Uhum. Provavelmente deve estar com um furinho ali para aparecer. Começa essas conversas de cemitério, né? Sim. Uhum. E os dois. E uma hora um cita a questão do pai dele, não. Cita de um suicida, né? Ah, é verdade. E É. daí eles falam também dos furos, né? É uma sucessão de furos, né? Uhum. Sim. Porque o Bloom, ele é meio judeu, ele não teve uma criação católica, e Uhum. ali na sociedade deles todo mundo teve uma forte criação católica. Uhum. E aí coisas que todo mundo vê, até eu que sou católica, penso dessa forma, morreu dormindo, morreu bem, né? Uhum. Sim. Não, mas é aquilo, né? Que a gente já aprendeu lá com o Shakespeare, né? Sim. Quando a gente tá honrando. É. To Ele tem que. dream. Ele não pode, ele tem que ter sido absolvido, tem que ter levado a extrema unção, e ele não ter levado a extrema unção e ter se confessado é uma desgraça, porque o coitado não vai pro céu. Aham. Sim. Então ele fala isso com a melhor das boas intenções, só que os outros estranham, porque não é bem assim, né? Uhum. Sim. Então, olha, isso é a genialidade também de toda a crítica dele, religiosa, numa coisa bem no dia a dia, né? Uhum. E aí, por outro lado, os outros dão furos porque falam de um suicida que seria um grande pecador, o suicídio, e ele teve o pai, né? Uhum. É Que, aí que a que gente se suicidou. descobre, né, que o pai se matou, né? Dessa questão do suicídio, foi o Sr. Power lá, não foi? E quem deu o furo foi o pai do Stefan. O pai do Isso. Stefan, pelo jeito, é um desgraçado. Ele diz, ai, tem que ser uma pessoa muito sem coragem, não sei o quê, né? É. Que se mata, o sujeito que se mata é covarde. Uhum. Sim. E aí quem sabia e depois vai falar para eles é o Martin o Cunningham, que falou para ele: eu estava sofrendo o diabo com vocês falando de suicídio na frente do Bloom. Aí o Uhum. Sr. Power pergunta: mas como assim? Por quê? Aí ele fala: o pai dele se envenenou. Martin Cunningham sussurrou: era dono do hotel Queens em Ennis. Vocês ouviram ele dizer que estava indo para Clare, aniversário, né? Aí ele fala: ai, Jesus. Então quem demonstra aqui um pouquinho de compaixão aqui é esse Martin Cunningham, né? Que vai falar: viu, vocês estavam dando mó fora aí, falando de suicídio, tudo na frente Na frente do cara, dele. né? E o Cunningham é um dos personagens que o Galino diz que é pra gente prestar atenção, né? Ele já estava em um conto. Sim, exatamente. Eu tava pensando em anotar depois, fazer uma lista de todos os personagens que ele fala e em qual conto, para depois, quando terminar a leitura, e ler os contos, sabe? Porque daí, Sim, até lá, a gente não sabe como, porque a gente ainda não terminou de ler o livro, então a gente não sabe ainda como que é que se vai ter um desenvolvimento maior desses personagens aqui no próprio livro, né? Aí, tendo eu acho que ou não, a gente já vai anotando e guardando para eu acho ler que sim. depois. Até uma segunda leitura a gente está mais situada. Porque eu acho que vai ser muito legal, assim, quando a gente acabar de ler esse livro. E nos contos eu quero reler o Retrato do Artista, depois de ter lido esse. Uhum. Porque daí eu acho que vai ter outro sentido. E aí, quando voltar para esse, já tiver feito essas leituras, Já, né? né? Uhum, exatamente. É, acho que é uma baita ideia. Uhum. Mas eu acho incrível também o fato como ele descreve bem a cidade, aquela coisa que ele passou por todos os. E ele nem morava mais lá, né? Ele tem isso. Dublin, ele, eu digo, o autor, o Sim. James Joyce, saiu de Uhum. Dublin, mas Dublin não saiu de James Joyce, Sim, né? é verdade. É um personagem, né? A cidade é um dos personagens. Uhum. Eu achei engraçado que eles estão lá e, assim, ele tá tendo várias. Ele tá pensando em várias coisas, né? Mas agora eu não tô conseguindo achar aqui a parte que ele começa a imaginar que o caixão cai da carruagem e derruba, né? Eu faço, Ele dá umas viajadas ótimas, né? sabe o que eu acho legal? É que a gente também faz isso, não? Sim, Não é? a cabeça da gente, é aquela coisa que a gente estava conversando, assim, a cabeça da gente não funciona com avisos, né? É, Os pensamentos vêm aleatoriamente. sim, E os gatilhos que nem a gente sabe de onde é que eles são, né? sim, Não tô falando só gatilho no sentido negativo, é, assim. Essa expressão
muito usada, assim, mas é tipo assim, tu vê uma coisa de uma cor tal e de repente tu lembrou de uma coisa que tu nem lembrava que tu lembrava, né? Sim, exatamente. O subconsciente funciona de umas maneiras que a gente não sabe. Que nem quando a gente sonha, né? A gente não sabe de onde é que E, e, aquilo tá em outro lugar dentro de e essa nós. questão da gente, por exemplo, imaginar as coisas, né? Porque, sei lá, imaginar situações, imaginar conversas, imaginar coisas engraçadas acontecendo, né? Acho que isso É, é muito legal ver isso aqui retratado aqui no livro, porque é bem, bem como uma cabeça funciona, né? exato. E tu vê que as coisas não mudam, né? Algumas coisas Uhum, são muito humanas, assim, né? sim. Ele fala aqui, porque na página 222, eu achei aqui, ó. Ele fala. E Martin Cunningham disse: a gente não ia mais ter cenas como aquela quando o rabecão virou lá na Dumfries e virou o caixão na rua. Aí o pensamento do Bloom aqui mais para baixo. Bum, virou o caixão solavancado na rua, abrindo-se numa pancada. Pé de Digman arremessado para fora e rolando duro na terra num traje marrom largo demais para ele. Ou seja, ele está imaginando que A o, gente, né, ele tá tá, tudo muito, tá tudo muito tedioso aqui. Vamos imaginar vamos umas coisas mais imaginar uma coisa, engraçadas. mas aí eu achei muito legal, claro, não tô falando, mas eu achei engraçado a cabeça dele, né, como viaja ali. A gente já viu que ele gosta de se ausentar um pouquinho das pessoas e dar umas viajadas, né? Isso eu achei legal. Por isso que eu falei, ele é um outsider, mas ao mesmo tempo ele não é um outsider Uhum. neurótico, assim, ele é um pouco por ser da religião, né? Não tá encaixado no perfil dos outros homens da sociedade, mas muito também porque ele não tá nem aí pra. É, Ele tá resolvendo a vida dele. Ele é um cara que tem problemas reais pra resolver sim. e tá resolvendo a vida dele, E quem né? nunca, meio entediado, começou a viajar e pensar outras É, coisas? exato. E aí, o quê, né? É isso aí que a gente tá vendo. E a Ai, conversa dos caras não era tão interessante assim pra prender não, a atenção dele, né? não era. E aí ele já tava mais. Eles estão lá, ele começa a imaginar também, né? Por que, que as pessoas não poderiam ser enterradas de pé, né? Ele também faz. Tá Mais pensando. prático, né? Ele é um É, cara prático também. O pragmatismo dele também conquista a gente. sim. Tem É. muito mais lugar. Uhum. E aí foi quando Né? ele vai falar, citar nosso querido Romeu aqui, né, Malu? Exato. Na página 235 temos uma referência ao Romeu. Ele faz a referência. Shakespeare está em todos os capítulos até agora, né? Acho que sim, viu? É. E aí ele fala, porque bem aquela frase, né? Que ele. Do tempo também, né? Deixa eu ver Uhum. aqui. E do nome, né? O que eu peguei aqui na 235 no final foi Os homens gostam assim. Amor entre as Amor. lápides. Romeu. Ah, tá. Não, Tempero aqui do. é a parte bem. Amor entre as lápis. Então, Tá, não, aqui já vem na parte bem da sacanagem. Quem é que tem 8 filhos, afinal? Agora eu fui tentar achar a parte que ele fala do Romeu e peguei essa frase. é o falecido, não é? É. Ah, sim, porque daí depois eles estão preocupados com o seguro Com o dele, seguro, né? exatamente. É. Uhum. É. Não, aqui ele faz esse negócio do Romeu, daí aqui adiante ele fala dos coveiros do Hamlet, né? Também, aham, fala. Você tem que rir às vezes, então melhor rir assim. Os coveiros do Hamlet. É. Não, olha, ele passeia pelas obras. Ele, outra coisa, a gente estava conversando esses dias sobre a questão de ler os gregos, né? Uhum. E mais uma vez, assim, sempre que eu vejo alguma referência, como eu não li, eu penso em outras. Eu já penso, tem bastante coisa que eu penso na Divina Comédia, mas que na realidade a origem não é ali, a origem é Uhum. nos gregos. É. Do Aqueronte, do. Então ele tá aí, mais pro final ele tá pensando no Digman, né? A última morada dele na Terra, nesse caixão, e que ele fala assim: só uma mãe e um filho natimorto é que são enterrados no mesmo caixão. Eu entendo o que isso representa, entendo. Aqui eu não entendi porque ele entende, mas
assim, depois ele fala para proteger a criança enquanto for possível até debaixo da terra. Aí, assim, E eu acho que ele deve pensar na mulher dele, a dor que é se separar na hora. Eu acho que quando tu vai enterrar um filho deve ser um troço horroroso, né? então, aí mas aí quando ele fala para proteger a criança enquanto for possível até debaixo da terra, que daí eu pensei, então ele é aquele sentimento de você querer proteger mesmo depois que morrer, né? Assim, é claro, É, quando ele tá falando aqui da mãe, mas ele tá novamente pensando no filho que ele perdeu, né? perdeu, porque deve ser. Esse momento, assim, do enterro, assim, de ter que separar do corpo, deve ser um troço horroroso pra. Uhum, Né? Porque sim, se materializa, né? é. Tipo. Agora ele tá sozinho num chão frio, né? E aí, aqui, Quando ele falou do negócio de ser enterrado junto, a mãe e o filho, eu me lembrei da mãe do David, lembra que foi sim, enterrada com sim, o bebê? exatamente, Ai, tão triste, né? Aí a gente tem aqui nessa página, já no final aqui do capítulo, na 238, que é a que a gente estava lendo aqui da criança enquanto a criança assim, enterrada junto com a mãe. Aí ele Uhum. aparece o camarada da Macintosh, né? Que ele faz. Ele fala que tem um cara lá que ele não sabe quem é, porque ele tá contando as pessoas e vendo quem tá no funeral, né? E aí tem esse cara, que é um mistério. Diz que fica um mistério pra sempre, né? É, O Galindo fala no guia, né? que Que ninguém é o tal do sabe. cara que tá com a capa Macintosh. É, e que tem Eu achei que era gente, uma referência ao Steve Jobs. tem gente que fala que é o próprio Joyce. Mas são só suposições, né? Que, tipo, Ah, o Joyce seria ele lá, entendeu? matando. Ele mesmo se narrando lá como um cara misterioso, mas. Será que ele usava a capa Macintosh? Então, como não tem referência, qualquer coisa serve, né? Como ninguém descobriu ainda o que é, o que ele quis dizer. Eu me lembro que quando eu li a biografia do Steve Jobs, conta que ele deu esse nome em função de uma maçã, de um tipo de maçã. Uhum. Que eles tinha aquelas viagens dele, era meio hippie, aí tinha uma fazenda de maçã, então Macintosh é um tipo de maçã. Maçã. Mas aí eu fui pesquisar o negócio da capa, né? Aham. Daí fala Sim. que foi um dos primeiros tecidos impermeáveis, né? E é Uhum. aquela capa que tem tipo uma capinha assim, uma capinha dessas de corte, Aham. né? Sim, sim. É verdade. Tem as fotos, depois vamos botar a foto aqui no Vamos vídeo. colocar. O misterioso do livro. Última moda, sua capa Macintosh. Ah, Aí eu achei legal que ele tá lá pensando, né? O caixão mergulhou para longe dos olhos, ele tá falando, estão colocando o caixão para baixo, né? Pausa, ele fala, aí ele de repente ele pensa, né? Se nós todos de repente fôssemos outra pessoa. Aí eu até grifei, falei, pô, isso aí é muito legal, porque quem nunca, especialmente criança, se pensou sendo outra pessoa, né? Se colocar isso é no. um tema sempre da literatura. Sim, Se ele tivesse lido a Biblioteca da Meia-Noite, ele já teria já tá. sabido. O Arif, o Arif. Tá vendo só? Até Biblioteca da É, Meia-Noite é literatura, viu? literatura. Ah, é. Ah, mas é isso aí, é um tema recorrente, né? Uhum, Isso aí, né? sim, Quem nunca fez essa suposição, né? é. Se eu fosse outra pessoa, se eu tivesse feito tal coisa em vez de tal coisa naquele determinado momento, né? Uhum, exatamente. E eu acho que é por isso que o Bloom aqui vai cativando a gente, assim, no final, né? Assim, no final não, mas a gente vai começando a construir esse sentimento com relação a ele, né? Ele é muito gente como a gente, assim, né? Uhum, sim. É. E, bom, ele tem várias referências, né? Que nem a gente falou do, do Hamlet aqui, de Shakespeare. E eu achei muito bonito. Assim, eu peguei, depois eu também dei uma olhada no original. E eu acho que é muito bonito, assim. Tem partes que vale a pena a gente guardar e, apesar de toda a complicação e todo a questão de que a gente não consegue captar todas as referências que ele faz, né? Nossa, só você pegando essas partes que tem a ver com o que a gente falou, que tocaram a gente, isso aí já, assim, já vale o livro. Já. Às vezes eu penso assim, eu leio tanta coisa, sabe?
Que bom que eu tô lendo isso, porque aqui em um capítulo, esse capítulo eu adorei, tem tanta coisa legal, assim, e mesmo que eu tenha perdido grande parte, valeu mais que muitas outras porcarias que eu li que só me tiraram meu tempo, sabe? Sim, exatamente. E eu acho que isso aí também tem bonita literatura, né? Ela faz teu tempo ter mais qualidade, né? Uhum. Livro bom, não adianta, faz teu tempo. Alonga o tempo. É. Mas aí, o que você tá achando do Bloom, Malu? Eu tô adorando. Eu tô achando ele muito, 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 muito gente como a gente, assim. Eu gosto desse. Eu me identifico também com esse negócio, assim, de. Ai, ser um outsider, mas não tô nem aí, sabe? Eu gosto Uhum. de viver do meu jeito. É, Assim. Eu acho que a gente não precisa fazer parte de uma turma, sabe? Não, não é não gostar de pessoas, acho que pelo contrário, eu adoro estar entre gente, estar entre amigos. E acho que essas conversas que a gente tem ao vivo, assim, nada substitui. Mas tu tá ali na tua, mas sem incomodar ninguém, eu me identifico, sabe? uhum. Não faço questão de participar de todas as conversas, eu gosto de participar daquelas que me interessam, sabe? Sim. E às vezes tu tá viajando com as tuas coisas faz mais significado pra ti do Do que que ficar tá ali. ali, né? Isso que eu gosto, eu acho boas essas trivialidades, acho legal, assim, chegar num. Que nem eles ali, sabe? Estão no metrô, estão num táxi, batendo um papo. Mas às vezes também tá viajando na tua, não te tira não é nenhum demérito. Uhum. Sim. Eu acho que é por isso que daí ele vai ganhando, né? Essa É, uma confiança nossa ali pra gente, uma simpatia mesmo, né? Da gente. e uma individualidade saudável, assim. Uhum. Que eu acho que, principalmente assim, eu vejo muito em grupos de homens, né? Tem que ser parte da gangue, tem que falar a mesma Sim. linguagem. De repente, o cara não tá muito nessa vibe, assim. É. E eu acho que às vezes é uma individualidade do bem, assim, que tu ganha mais com isso, assim. Uhum. Porque tem umas coisas que são super legais de estar em grupo e tal, e tem outras que nada acrescentam, né? Sim. Até essa parte deles falando de suicídio e tal, e que daí fica preocupado, né, por saber que o pai dele. Mas aí ele, é claro, ele relembra, ele faz ali umas associações e tal, a gente tá ali na cabeça dele. Só que o que eu mais gostei dele ali é que assim. Ele é extremamente humano, ele tá representando o que é uma pessoa que tem as coisas tristes, né? A gente já falou. Mas tá É, lá e pronto, e continua, e ele vai achar graça numa outra coisa, vai imaginar uma outra coisa cômica no meio de um funeral, e é assim a vida, sim. é assim que a gente é, né? Tu imagina se ele estivesse ali prestando atenção naquela conversa boba dos caras. Sim. Daí ele ia ter que comprar uma briga que não ia adiantar nada, porque os caras eram umas bestas. Uhum. Ai, não, olha, suicídio não, as pessoas têm depressão, as pessoas, É, sabe? Meu pai era um cara super legal e se matou, sabe? sim. Então, assim, ia perder o tempo dele, sabe? E, às vezes umas coisas, conversas que não vale a pena, dependendo. Não vale a pena, são brigas que não vale a pena ser compradas. Sim. Pra mim, Uhum. existe uma escolha, mesmo subconsciente dele, de estar no mundo dele. E não Uhum. no. Exatamente. Então, Sr. Bloom ganhando nossa simpatia. Ganhando nossos corações. É. Ai, ai. Então vamos ver. Terminamos assim o capítulo. Olhos de peixe morto. Esqueça. Vai lamentar depois, quem sabe quando se der conta. Fico em vantagem com ele assim. Obrigado. Como estamos magnânimos hoje. Olá. Como estamos magnânimos hoje. Terminaram o capítulo se achando, Se achando. literalmente. É isso aí. Ficamos com a frase: Como estamos magnânimos hoje. Ficamos. Então, Estamos, assim, ó, Malu. galera, uma semana magnânima para vocês. Sim. E até a próxima para ver Até o qual próximo será vídeo. o nosso espírito no próximo capítulo. É. Ah, só lembrando, porque a gente não comentou muito, mas a gente sempre coloca aqui nos vídeos aquela questão que a Malu falou, né? A referência aqui é da Odisseia, é do Hades, né? Sim. E o local é o cemitério e o termo do tempo é às 11 horas, que era a hora que todo mundo sempre perguntou que horas que era o bendito do funeral do Dixon, né? Ficou bem claro que é às É, 11.
E o órgão é coração. A Coração, gente você esqueceu de vê. falar. Será, Malu, que é por isso que a gente ficou tão Pois é. sensibilizada? Eu acho que sim. Pode ser, né? Eu acho. Pode ser, né? Ó, Pra nós vai ser sempre isso. É, Quando eu ver que é o capítulo Coração, eu vou lembrar, é esse que é a primeira isso. vez que eu falei com esse Sim. livro. É isso aí. Ah, Então é então isso. tá. Até a próxima. Até.